queria agradecer a presença da Jaqueline Paiva. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, obrigada mesmo. Vou passar a te chamar carinhosamente de Jaque, para ser mais curto e mais simples. E a Jaque veio aqui falar um pouco dos mercados e das operadoras, como as operadoras enxergam essa revolução que vai acontecer, que é a internet das coisas. E a gente vai bater um papo aqui na próxima meia hora. Lembrando que, deixa eu só começar a gravar aqui para depois compartilhar com todo mundo. Lembrando que quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, pelo chat, ao final a gente responde as perguntas que a gente conseguir no tempo programado. Ok? Então, eu queria começar perguntando para a Jaque, assim, Jaque, explica para a gente quais são os mercados pioneiros de IoT, ou precursores do IoT, e quais são os próximos mercados que você acredita que vão expandir mais aqui, principalmente para o Brasil. Eu acho que o mercado pioneiro mesmo aí, a gente pode considerar que é o de rastreamento, né? Então, mesmo na época que a gente não tinha chip, por exemplo, na época do CDMA, eles já desmontavam os celulares, por exemplo, para pegar módulos e conseguir montar as soluções de rastreamento. Então, nessa época a gente já atuava, né? A necessidade de negócio já existia já nessa existia. época, né? Então, Legal. A gente vendia como se fosse um aparelho celular com um pacote de dados e eles faziam essa adaptação, né? E assim, no Brasil hoje é um dos mercados mais evoluídos e mais consolidados. Além disso, tem o mercado de meio de pagamentos, que também é um mercado que inclusive a gente se aproximou muito à Telefônica e que acabou ajudando a gente a alcançar a liderança esse ano em M2M, né? E é um mercado que também já há alguns anos já utiliza a tecnologia móvel aí para meio de pagamento. Quando a gente está falando de meio de pagamento, a gente está falando daquelas maquininhas De que POS, tem no posto, POS, isso. que são, a gente que a passa gente o cartão. viu como se popularizou ao longo dos anos, né? Então hoje em dia você vai numa feira, você consegue pagar via cartão. Eu já, por exemplo, já parando no sinal, aquelas pessoas que vendem produtos no sinal com uma maquininha de POS pendurada no pescoço. Então bem bacana. Até para doação, hoje você vai para doação e fala, só tem o cartão, não tem problema, tem uma maquininha aqui, já tem um SIM card. Exatamente. Então, acabou que o M2M ajudou a popularizar esse segmento também. E todos esses dois segmentos agora eles estão num momento de evolução, né? Que aí a gente começa a falar dos próximos mercados que vão vir. Carro conectado, por exemplo, né? Então, a partir do momento que você tem um chip no veículo, você pode fazer não só rastreamento, você pode prover uma série de serviços, né, para as empresas e também para o usuário final, como, por exemplo, Insurance Telematics, que pode ajudar as seguradoras a oferecer aquele tipo de seguro que é o Pay as you Drive. Né? Então, que pega o perfil da pessoa. Pega o perfil de né? como você dirige, você bota lá os sensores, então a gente consegue medir quantas freadas a pessoa dá, qual a velocidade que está andando. Se passou da velocidade máxima ou não. Exatamente, você pode monitorar até elementos mecânicos do carro para prever manutenções, por exemplo. Né? Então, e aí com isso eles conseguem cobrar o seguro de acordo com o seu perfil, não mais de acordo com a idade ou o sexo. Então é uma coisa bem bacana que tá surgindo. Fora isso, quando a gente fala de carro conectado, também tem os serviços que as próprias montadoras estão começando a querer oferecer. Então já é um mercado novo também que está surgindo como evolução disso. Né? Então, a partir do momento que você tem o chip lá, o carro está integrado com a internet. Então, teoricamente com o fabricante, né? Então, exatamente. Você pode te mandar alertas, te mandar até promoções aí no carro. Exatamente. Uma série de serviços, né? Quando a gente fala, muitas empresas de aluguel de carros, por exemplo, já está começando a colocar lá um tablet, onde ali ela oferece uma série de serviços para a pessoa que está alugando, inclusive acesso à internet puro, também é uma das coisas que está começando a surgir. E as empresas de meio de pagamento também estão começando agora a investir em novas máquinas, né? A gente tem, por exemplo, aquelas máquinas mais simples, como a moderninha, que tem surgido também. E agora eles também estão pensando em máquinas mais sofisticadas para oferecer também não só o meio de pagamento em si, mas também serviços para o lojista. E para o lojista é interessante, porque ele, pagando um único serviço, no único equipamento, ele pode fazer, se ele quiser, controle de estoque, fechamento de caixa, uma série de coisas. Então,
as empresas de meio de pagamento já estão começando a pensar nesse tipo de coisa. Quer dizer, Né? o céu é o limite, né? A gente tem todos os mercados, provavelmente vão ter dispositivos e conectividade com as coisas e para melhorar os seus negócios, para entender melhor os seus clientes e tentar oferecer coisas melhores, né? Nesse sentido, você acha que o Brasil está muito atrás do resto do mundo, comparado com a América Latina e depois com os Estados Unidos e Europa? Como é que é a tua visão nesse sentido? Eu acho que quando a gente fala de massificação desses serviços, eu acho que a gente tem muito ainda a caminhar, né? Por outro lado, quando a gente fala de meio de pagamento, eu acredito que a gente esteja um pouco mais à frente, né? O Brasil já tem uma certa tradição aí na parte financeira e eu acho que nesse sentido a gente está na frente. Mas quando a gente fala, por exemplo, de coisas como casa conectada ou carro conectado, aqui no Brasil a gente ainda está engateando, enquanto que na Europa, por exemplo, a gente já vê projetos mais concretos nesse sentido. Né? Nos Estados Unidos já é comum ter, por exemplo, casas conectadas, assim, já é muito mais comum do que aqui, que controla todo o ambiente da casa. Então, nesse sentido, sim, acho que a gente ainda tem que caminhar bastante. Por outro lado, eu acho que em relação, quando a gente compara o Brasil com a América Latina, a gente é considerado como um grande potencial. Né? Então, o Brasil está um pouco à frente, né? Dependendo, na maioria das coisas, está um pouco à frente dos outros países da América Latina. E como a gente já saiu na frente, por exemplo, nessa questão de rastreamento, já é um pezinho, por exemplo, para evoluir para carro conectado e outras coisas. Né? Então, a gente é enxergado muito como um potencial enorme de oportunidades. Né? Dentro da Telefônica, por exemplo, né, a gente é uma empresa global. Quando a gente olha para o Brasil dentro da Telefônica, o Brasil é uma potência. A gente está ali muito de igual para igual com a Espanha, por exemplo, que é a nossa matriz. E a gente tem acesso a tudo que está acontecendo no mundo. E hoje a gente consegue fazer muita coisa que já está acontecendo no mundo e a gente já consegue trazer para o Brasil. Né? Então... Agora, quando a gente fala desse tipo de recurso para o mercado corporativo, existe uma figura no mercado que é o que chama-se de brokers, né? Que são aquelas empresas que compram a conectividade da operadora, embarcam em alguma solução, que pode envolver software e hardware, e elas vendem para o cliente, para a empresa, para o cliente final, que vai utilizar. Isso serve para o mercado de rastreamento, isso serve para uma série de outras oportunidades. Então, esse é um modelo que no mercado de M2M, né, de machine to machine, já funciona muito bem. Vocês acreditam que esse mercado vai continuar? O broker vai ser uma figura ainda importante? Com a diversidade das coisas, vai ter outros modelos? Como é que você enxerga isso aí? Eu acho que sim, vai continuar. Eu acho que os brokers também vão evoluir. Né? Eles já estão trabalhando para isso, então a gente vê um movimento grande nas empresas que já atuam nesse segmento, por exemplo, para oferecer um portfólio de equipamentos ou desenvolver equipamentos específicos para algumas soluções. Tem broker que atua muito especificamente nesse mercado de rastreamento, por exemplo. Então, naturalmente, essas empresas já vão evoluir para soluções mais de IoT mesmo, né? A gente acompanha bem de perto esse mercado, a gente tem uma proximidade muito grande com essas empresas e a gente está sempre conversando com eles. A parte de equipamentos, por exemplo, que é uma coisa que para a operadora é muito complicado de ter, eles conseguem complementar muito bem as nossas soluções, né? O que a gente tem para oferecer. Então, é comum a gente trabalhar em parceria, por exemplo, para oferecer uma solução completa aí para o cliente. E para o cliente também fica mais fácil, né? Porque o cliente juntar várias peças para ter uma solução não é o negócio do cliente muitas vezes, então facilita isso. Agora, quando a gente fala de operadora com o mercado de celulares, vocês têm relação e compram esses celulares, às vezes para revender. Antigamente tinha um comodato, agora vocês revendem esses aparelhos. A gente está falando de poucos fabricantes aí, né? Agora, com a internet das coisas, tem empresas muito pequenas já produzindo dispositivos, já colocando esses dispositivos. Esse modelo de negócio, ele vai continuar nesse sentido da operadora comprando, montando um estoque, ou vai ter mais um outro modelo com parceria, homologação? Como é que vai ser isso? Esse é um tema bem delicado para a operadora, né? Porque quando a gente fala de M2M, assim, a operadora, a gente nunca vendeu equipamento para M2M, porque as soluções são muito customizadas. Então, é muito complicado para a gente ter um estoque de equipamentos de modelos tão variados. Então, porém, é uma discussão que a gente sempre teve, né? É um campo que a gente gostaria de poder contribuir mais, né, para o cliente, enfim, para
para oferecer uma solução mais completa. E a gente sim está analisando algumas possibilidades, né? Provavelmente não nessa linha de comprar equipamento e revender, mas talvez fazer parcerias ou com os fabricantes ou com as empresas que já revendem os equipamentos. Os brokers, normalmente, pode os ser brokers, um bom por canal. exemplo, pode ser também. Tem broker já montando portfólio de equipamentos para esses mercados específicos, enfim. E a gente também está trabalhando muito numa linha de facilitar, por exemplo, a homologação de novos módulos, de novos equipamentos, né? Principalmente pensando aí nas evoluções tecnológicas das redes, enfim, a gente que trabalha nesse mercado de M2M IoT, a gente tem dificuldade um pouco de fazer essas evoluções justamente porque a operadora, diferente de um segmento de pessoa física, por exemplo, a gente não tem o equipamento para nortear essas mudanças tecnológicas. Então... E tudo que é muito novo, né, quando você fala, o cliente ele tem uma necessidade, mas ele, muitas vezes não sabe como pode se resolver aquele problema. E quando a gente fala desse tipo de coisas que são novas ou que exigem equipamentos e soluções, muitas vezes o cliente ele precisa saber, eu quero um remédio para essa dor. E aí a gente fala de pacotes específicos, né? Então você vai fazer uma oferta ou para casa conectada, ou para rastreamento, ou para qualquer outro mercado, ou para mercado de varejo, ou para automatização de indústrias. Então ele tem que ser mais empacotado para o cliente entender, falar, esse é o meu problema, então deixa eu conhecer a solução. Isso. E muitas vezes no mercado atual, quando o cliente fala, eu preciso de celulares, a operadora, os próprios fornecedores nem sabem para que ele vai usar aquele celular. A gente pensa que ele vai usar para falar, ligar para alguém, muitas vezes ele está colocando o celular para fazer vendas especificamente, nem voz pode ter naquele celular, simplesmente para tirar pedidos. No IoT talvez seja um pouco diferente, né? Sim, totalmente. A gente, é um modelo de atuação e um modelo de negócio totalmente diferente do que a operadora já vinha fazendo tradicionalmente, né? Então, a gente tem um trabalho forte dentro da Telefônica para a gente ser capaz, por exemplo, de identificar a necessidade do cliente, poder fazer uma venda mais consultiva, e a gente tem se saído bem nesse sentido, também devido a essas parcerias que a gente tem buscado. Então, a gente não vende equipamento, mas a gente tem uma rede de parceiros que a gente trabalha, que quando a gente precisa, a gente vai lá, chama um parceiro, vamos oferecer junto, vamos formatar junto a solução para esse cliente. E tem funcionado. A gente tem feito pilotos, a gente tem feito POCs e tem dado certo, né? Então, é um modelo que a gente quer cada vez mais atuar, porque, por outro lado, no IoT é muito difícil você partir de modelos de soluções pré-definidas, né? As necessidades são muito específicas. A gente já tentou, no passado, ter soluções um pouco mais formatadas e a gente percebeu que é muito complicado, né? Por essa variedade. Dentro de um segmento, cada empresa tem uma necessidade diferente, enfim. Mas dentro da Telefônica a gente está bem assim, capacitado para implementar esse tipo de projeto que não é tão padrão ou que tem alguma necessidade específica. A gente tem uma equipe grande, a gente está se especializando cada vez mais, né, porque nós queremos ir além da conectividade mesmo. Já é um trabalho que a gente vem fazendo aí há algum tempo e estamos agora começando a colher os frutos, né? Eu queria até que você falasse um pouco mais disso, porque quando a gente olha os SIM cards, a gente tem mais de um SIM card, que eles colocam mais de um aparelho celular por pessoa, mas na verdade é mais de um SIM card por pessoa aqui no país. E imaginando o negócio da operadora, você tem muito você tem os seus clientes e para crescer nesse mercado você teria que tirar clientes de um competidor seu. No mercado de IoT, o negócio que está nascendo é muito novo, ele é diferente. O Gartner falou que mais ou menos 5% dos dispositivos, das coisas conectadas, usarão um SIM card. A gente está falando de mais ou menos 1,5 bilhão de dispositivos até 2020, se não me engano. Então esse é um mercado novo. Como é que vocês estão formatando essas ofertas e entendendo esse mercado, qual mercado surge antes, qual depois, para conseguir pegar alguma oferta que vá nesse sentido? Porque quando a gente fala de tablets, por exemplo, o fabricante de tablets, ele não vai lá, compra meu tablet, ele tá buscando soluções para empacotar e falar, eu tenho uma solução para um problema de negócios. Como é que na Telefônica vocês fazem essa identificação, essa formatação de ofertas? Então, a gente vem fazendo um trabalho já de alguns anos, né? Primeiro de se posicionar como uma telco digital, nesse sentido de oferecer mais do que a conectividade. E a gente vem investindo, por exemplo, primeiro no básico, né? Porque a gente sabe que a gente tem que garantir qualidade de rede, a gente tem que garantir requisitos básicos técnicos que os clientes precisam, a gente
entrou, a Telefônica, a Viva, ela entrou um pouco depois nesse mercado, né? Então, a gente acabou tendo que correr atrás para azeitar um pouco mais o nosso portfólio de conectividade. Então, esse foi o primeiro passo. Então, a gente consegue hoje ofertar para os nossos clientes uma série de produtos de segurança, de arquiteturas diferenciadas que atendem os mais diversos segmentos. Então, essa foi a primeira etapa. A segunda etapa foi trabalhar no lançamento da plataforma Smart Center, que é uma plataforma que a gente lançou em 2013 e acredito... É uma plataforma específica para a internet das coisas, né? É uma plataforma específica para gerenciar conexões de IoT, né? Então, nessa plataforma a gente consegue gerenciar, fazer inventário, gerenciar online quanto aquela linha, aquele chip está trafegando. A gente tem funcionalidades, por exemplo, se a pessoa tirar o chip daquele equipamento, gera um alarme. Né? Agora a gente está começando a ter funcionalidade nova que vai fazer, inclusive, controle de e-mails, como se fosse uma lista branca. Então, são coisas que a gente está trabalhando para evoluir constantemente. É uma plataforma que foi lançada e que está em constante evolução. No ano que vem, no máximo em 2018, eu acredito que a gente vai ter uma série de melhorias que vão ser assim, super bacanas. Inclusive, vai ajudar muito na gestão dos brokers, por exemplo. Então, é um segmento, como eu falei, a gente é muito próximo, então a gente escuta bastante as necessidades, por exemplo. E é uma plataforma que hoje já auxilia bastante, mas que no futuro vai poder auxiliar mais, né? Então, como nós temos a gestão da rede, então a gente vai poder ter uma série de funcionalidades hoje que com outras plataformas não são possíveis. Então, a plataforma Smart foi o segundo passo. Então, saindo da conectividade pura, a gente já caminhou um pouquinho mais na cadeia para oferecer a gestão disso para os nossos clientes. Fora isso, a gente tem, trabalhando, a gente tem solução de gestão de frota, por exemplo. A gente já teve um produto, foi descontinuado e a gente agora está trabalhando numa segunda versão, né? Então, a gente hoje já é capaz de oferecer, por exemplo, uma solução muito bacana de frota inteligente, em parceria também com uma empresa. A gente está trabalhando, por exemplo, em soluções de eficiência energética, que é bem bacana também. Com medidores para as empresas controlar consumo? Exatamente. Para fazer smart meterings, aí ela consegue saber se está gastando mais ou menos. Exatamente. Não é smart grid, não é uma solução para as empresas, mas uma solução para casa, para uma empresa, para usar melhor, por exemplo, os recursos de energia. E fora isso, a gente tem, assim, projetos muito diversificados. Então, para você ter ideia, a gente está com um projeto com uma empresa que faz gestão de pneus. Que ela quer controlar, por exemplo, os carros saem, ela bota um chip nos pneus. Consumo do pneu no carro? Porque tem muito problema de roubo de pneu. É um caso muito específico. Mas aí, quando ela entra no estacionamento dela, ela automaticamente vai monitorando se os pneus que saíram são os pneus que entraram. Então, a gente tem todo tipo de solução. Ele sempre explica para os gringos que o nosso mercado tem peculiaridades que só acontecem aqui, né? Que a gente tem que se preocupar com coisas que não fazem sentido para algumas culturas, mas infelizmente é isso. Gente. É isso. Quando a gente estava falando dessa solução, eu me surpreendi, né? Porque... Mas é bem isso, a mais comum, né, você está falando de rastreamento de frotas, né, que vai o SIM card no dispositivo, a mais comum é o caminhoneiro parar, estacionar o caminhão, tirar o SIM card, colocar no celular dele, ligar para a esposa, e se não tem controle, como esse SIM card é um SIM card que consome muito volume muito baixo de dados, quando faz alguma chamada, alguma coisa, o custo vem avulso, então vem caríssimo. Isso. Por isso que as empresas precisam ter tanto controle. Uma gestão, exatamente. A plataforma Smart Center da Telefônica ajuda justamente nesse tipo de coisa, né? Então, é muito fácil configurar alarmes, definir regras de uso. Bom, fora isso, a gente também estava trabalhando, por exemplo, numa solução de consumo de água, daqueles, sabe, esses modelos que tem agora de filtros que eles não vendem mais, alugam, né? Então, por exemplo, se a gente coloca um sensor... Não deve saber onde estão os filtros, né? Porque tem problema também, mas a localização é só um item, né? Porque se você parar para pensar, isso daí pode evoluir, por exemplo, até para novos modelos de negócio. Eles podem pensar em oferecer, por exemplo, a água pré-paga, por que não? Você pode pagar uma taxa antecipada por um determinado volume de água, chegando naquele volume corta. Ou o contrário, você pagar por litro utilizado e no final do mês vem uma conta para você
com volume, com valor por litro e uma conta total. Facilita a manutenção, uma série de coisas. Eu acho que esse é até um gancho que eu gostaria de pegar, porque estão chamando agora isso de a quarta revolução, né? Que já houve 3 revoluções e agora a internet das coisas é a quarta revolução, porque muita coisa vai mudar nas nossas vidas, na nossa cidade, como você falou, novos modelos de negócio, novos produtos. E aí eu queria pegar o gancho para falar um pouco de Smart Cities, né? Que eu sei que vocês têm em Águas de São Pedro, a Telefônica criou um projeto de cidade inteligente aqui no Brasil. E o conceito de Smart City, ele ainda é meio confuso, porque as pessoas pensam que poder pagar a área azul, a zona azul com um celular já é uma Smart City, mas a Smart City precisa ter uma série de recursos, né? E são coisas que acabam contribuindo muito para a vida das pessoas. Como, por exemplo, a coleta de lixo, né? Tem os horários que passa o lixo, e eu vejo que na minha casa eles passam segunda às 5 da manhã, então domingo à noite tem que deixar lá. E a maioria de São Paulo, por exemplo, a maioria das cidades não tem os locais para botar os sacos de lixo elevados. Então, quando chove, aquilo leva os sacos de lixo, vai tudo para o bueiro e alaga a cidade. Então, se numa cidade inteligente houvesse alguma coisa que você sabe que está a 20 minutos da sua casa o caminhão do lixo para recolher, você pode colocar lá, então melhora não só o meio ambiente. Quando a gente fala de inovação, de internet das coisas, as pessoas pensam que é só tecnologia, mas a tecnologia aplicada para melhorar a vida, né, das pessoas. E isso tem uma barreira muito grande, que é a questão da regulamentação, porque depende do governo liberar ou não algumas coisas. Tem que você falasse um pouco sobre Smart Cities, experiência que vocês têm, como é que você enxerga esse mercado. A Telefônica, quando a gente fala de uma forma mais global, tem bastante experiência com isso. A gente tem iniciativas, na verdade, no mundo todo, na Espanha principalmente. A gente tem cidades onde a gente implantou, né, soluções. Aqui em Águas de São Pedro, a gente, sim, teve um piloto lá onde a gente colocou estacionamento inteligente, nós colocamos totem, nós cabeamos toda a cidade, colocamos Wi-Fi no parque, nas praças. A parte de iluminação também, a gente colocou uma solução para fazer iluminação inteligente, mas é uma iniciativa assim, muito ainda pequena, incipiente, muito no modelo de piloto, né? Então, o que a gente percebe hoje são iniciativas isoladas e infelizmente, eu acho que os nossos governantes, o nosso governo ainda trabalha muito nesse modelo não integrado. Então, você vê cada prefeitura isoladamente tentando puxar um projeto de iluminação pública aqui, um projeto de estacionamento ali. Então, a gente não pode chamar isso de um projeto de Smart City realmente, mas é um começo, acaba né? sendo um começo, né? Na minha visão, assim, acho que a primeira coisa é que assim, os governos teriam que ter políticas mais de continuidade, né? Futuro, né? Não quando mudar um governo, por exemplo, acaba aquele projeto. Então, isso é uma coisa que eu acho que acaba prejudicando um pouco, porque quando a gente fala de cidade inteligente, não tem jeito, está diretamente ligada aos governos mesmo, vai depender muito deles de puxarem. Então, hoje a gente vê uma série de iniciativas, mas de verdade eu acho que, comercialmente falando, eu acho que ainda é muito pouco, assim, né? Eu acho que está muito ainda nesse modelo de piloto, mas eu pessoalmente, eu adoro, assim, esse tema, eu acho fantástico, assim, dá pra fazer muita coisa, né? Semana passada eu estive em Tóquio visitando algumas empresas lá, a Panasonic, os laboratórios da Panasonic, da Sony, e eles mostraram um pouco do que eles estão desenvolvendo para casas conectadas, ou casas do futuro, e cidades inteligentes. E uma das coisas que mais me chamou a atenção lá é que o governo de Tóquio está fazendo o sistema de monitoramento, ele tem inteligência e reconhecimento facial. Então, e eles têm um sistema anti-vadiagem, que se pega alguma pessoa que está suspeita de vadiagem, ela está numa praça, está sem fazer nada, eles já cruzam com o banco de dados para ver se tem antecedentes criminais. Tóquio é a cidade mais segura do mundo, né? Então tem uma série de coisas nesse sentido. E aí, se ela não está no banco de dados, mesmo assim, pela suspeita, pelo comportamento, eles cadastram como suspeita de vadiagem. E aí começam a monitorar aquela pessoa. Onde ela aparece, ele passa a ser um suspeito. E aí, quando a gente estava falando antes, né, da nossa cultura, como é diferente, fiquei pensando nisso aqui, eu acho que não ia ter banco de dados para tanta gente no Brasil para controlar um sistema desse. Mas você vê, as cidades começam a criar coisas que, basicamente, quando a gente fala de cidade inteligente, não está falando de tecnologia, né, só de Wi-Fi. A gente está falando de melhoria dos serviços, né, melhoria dos serviços, aumento da segurança. Esses são os principais direcionamentos que levam a criar uma cidade inteligente. Por exemplo, lá na solução que a gente tem em Santander, na Espanha, tem uma parte da solução que prevê, tem um website, por exemplo,
que dá todo o acesso das informações coletadas nas diversas soluções para a população. E as pessoas podem, por exemplo, fotografar infrações, postar ali, e aquilo dali vai diretamente, por exemplo, para o órgão de controle do trânsito, ou a polícia, esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que muda também, que pode mudar o comportamento das pessoas. Então, uma coisa desse tipo aqui do Brasil, não sei como que a gente poderia fazer, implementar. Realmente precisa de ajuda do governo, porque, por exemplo, para a multa, se você andar no dia de rodízio, eles têm câmeras que reconhecem a placa, já já são inteligentes, para esse tipo de coisa funciona bem, né? Mas mudando para um outro tópico, a internet das coisas vai automatizar muita coisa nas empresas, né? Quando a gente fala de indústria, muita coisa integrada, muita coisa automatizada. Como é que você enxerga a oportunidade ou a possibilidade de criação de novas profissões? Como é que as pessoas podem, que estão nos ouvindo aqui, podem usar entender que tipo de coisas podem acontecer para a sua profissão, que novas profissões virão? O que a gente acha lá na Telefônica, que eu também pessoalmente acredito, é que vão surgir realmente novos mercados, novos modelos de negócio, não só dentro da operadora, no mercado como um todo, né? A gente estava falando aqui anteriormente, a gente começa a ver junções de mercados distintos, quando a gente vê telecomunicações com o setor automobilístico e elétrica, a gente pode pensar no carro conectado elétrico, né? A gente pode pensar telecom com utilities, a gente está falando de smart grid, quer dizer, com isso vão ser necessários novos perfis de profissionais. Então, outro dia eu fui num cliente e tinha todo um departamento de telecom dentro daquele cliente, quer dizer, era um engenheiro de telecom que conhece bastante, desenvolvendo equipamentos, inclusive pensando no negócio deles, super interessante, quer dizer, é um perfil muito diferenciado, é uma pessoa que é formada em telecom que não está dentro de uma empresa de telecom e que precisa conhecer também o negócio que ele está atuando ali. Então a gente começa a ver essa mistura muito grande que, na minha visão, é muito interessante. Então eu acho que vai ter muita demanda por perfis diferentes, assim, né, nessas novas soluções. Então, a tal da transformação digital, ela exige que as empresas invistam com profissionais que entendam disso e do negócio. Quando a gente fala até de Big Data também, puxando um pouco para esse lado, também é um perfil totalmente diferente. Hoje em dia não é só ir lá fazer análise, né? Como que você vai, por exemplo, M2M, que gera uma grande base de dados, o que a gente vai fazer? Então, está começando a ter, né, o cientista de Big Data aí que está se chamando. Mas é uma pessoa que tem que ter um conhecimento, não é um conhecimento de TI, não é um conhecimento só de analytics, ele tem que conhecer daquele mercado e ver como que a gente vai fazer com aquele monte de informação. É um perfil novo, né, que as empresas, e quando a gente olha para cada segmento, dentro de cada empresa, a atuação daquele profissional pode ser completamente diferente. As coisas são muito correlatas, né? Porque a gente fala de dispositivos coletando dados, enviando para um repositório, que vai ter análise, precisar de análise em cima disso para poder prever situações ou para poder entender melhor o seu cliente, para poder melhorar os seus negócios. Então, quando você fala de varejo, que antigamente não se tinha nada, agora você começa a entender como é que é o comportamento das pessoas dentro das lojas. Então, isso exige alguma análise melhor. Existem soluções de câmeras também que pegam e coletam a reação das pessoas em frente a uma vitrine. Mas se não tiver alguém que saiba fazer isso, não adianta nada, porque você vai falar assim, as pessoas elas reagem de uma forma diferente quando tem um vestido vermelho. Ok, mas e o que você vai fazer com essa informação? Isso. Então, se você não souber usar a informação, não tiver profissionais que saibam utilizar isso vai mudar. Acho que o mercado vai crescer bastante, essa parte de analytics, de entendimento. Aqui, a semana passada, na outra oportunidade, estava falando de engenheiro de carros autônomos. Que não existia essa profissão. Agora já estão buscando engenheiros especialistas em carros autônomos. Exatamente. O carro que não precisa de motorista, por exemplo, não é só um engenheiro e um carro padrão, né? Provavelmente tem que ter outros conhecimentos aí que... Várias empresas que faziam, sei lá, consertavam coisas em casa, etc. Agora já tem empresas especializadas em automação de casas, né? Casas inteligentes. Então vão surgindo novas oportunidades para se criar empresas, para se adaptar a uma profissão ou até para novas profissões, né? Isso vai ser um desafio bem grande. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode colocar aqui no chat, a gente tem mais alguns minutos. Eu queria encerrar aqui com a Jaque, pedindo, Jaque, que mais tuas conclusões finais desse mercado? Você acha que é um blá 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 só, é um mercado que realmente vai revolucionar? Como é que é a tua visão nisso?
Olha, bom, acho que eu sou suspeita um pouco para falar. Eu sou apaixonada por IoT, por M2M. Eu já trabalho há alguns anos nesse mercado. Eu acho que a gente está só começando. Tem muita coisa por vir ainda. Quando eu dou treinamentos, enfim, dentro, fora da Telefônica, eu costumo falar que realmente o céu é o limite, que a gente falou no começo, né? Então, tudo que puder ser medido remotamente, que puder ser controlado remotamente, pode ser uma potencial oportunidade aí para a IoT, desde que tenha um negócio que se beneficie com aquilo, né? Então, às vezes quando eu estou dando treinamento, eu falo para as pessoas, olha, aqui, por exemplo, nesse auditório, se a gente quiser colocar um chip em cada cadeira dessa, a gente pode. Se tiver alguém que depois, alguma empresa que utiliza esses dados para fazer alguma coisa relevante, a gente pode, porque a gente pode coletar uma série de informações, por exemplo... Eu sei se ela tem hemorroida ou não, né? Não, quantas vezes a pessoa levantou, quantas vezes a pessoa sentou, se a pessoa ficou o tempo todo no treinamento, até o peso das pessoas, não sei, se quiser aproveitar e fazer um estudo desse tipo, né? Dá para fazer uma série de coisas, então, mas precisa ter uma indústria que vá se beneficiar, que vá rentabilizar, né, com aquilo dali. Não é só a tecnologia pela tecnologia ou a solução pela solução, não é qualquer ideia que vai se viabilizar. Eu acho que tem isso também. Eu acho que é um mercado que ainda precisa se provar um pouco, né? As empresas ainda estão tateando ali para ver como que a gente vai ganhar dinheiro com isso, porque assim, as oportunidades existem. Eu me surpreendo a cada dia dentro da Telefônica, cada vez que a gente faz um projeto, porque cada projeto, enfim, é muito diferente do outro, eu me surpreendo com a variedade de coisas que a gente consegue fazer, né? Então, é impressionante. Esse negócio de wearables também, quando a gente está falando de um tênis, se o fabricante do tênis coloca uma conectividade aí e consegue saber se aquele tênis, o espaço entre uma passada e outra, consegue saber se a pessoa corre mais, corre menos, essas informações são tão valiosas na criação do próximo produto, né, que hoje eles fazem muito com pesquisa, etc., que não é tão acurada, mas trazem os benefícios não só para a pessoa que pode usar aquela informação para a sua saúde, etc., mas para a empresa também. Se a empresa enxerga valor naquela informação, consegue transformar aquilo de alguma forma em uma economia de custo ou numa oferta adicional que vai trazer mais receita, por exemplo, eu acho que tudo é válido, né? A gente consegue fazer absolutamente, assim, sei lá, praticamente tudo, né? Quando a gente pensa que a gente tem uma coisa que está remota ali, podendo ser controlada ou podendo enviar informações para a nuvem, para uma central, enfim. E eu acho que como mensagem final que eu gostaria de falar é assim, que na Telefônica a gente está assim, muito preparado para a IoT. A gente vem fazendo um trabalho aí muito bom de anos de portfólio, de refinamento de portfólio, de melhoria de processos, e não é à toa, né, que esse ano a gente virou líder. Então é um trabalho árduo, que não foi de uma hora para outra. E a mensagem que eu sempre passo é essa: talvez a gente não consiga atender todas as coisas, né, que normalmente é complicado por ser muito específico, mas a gente sempre está disposto, sempre está aberto a avaliar todas as oportunidades, as demandas e sempre tentaremos fazer o máximo possível para atender aquela demanda do cliente, né? Então, hoje em dia, a gente não é só uma empresa que oferece um portfólio de dados. Eu acho que essa é a mensagem principal. Né? Já que a gente tem mais 1 ou 2 minutos aqui para não estourar muito tempo, mas eu queria pelo menos uma pergunta aqui. Tem o Luiz que pergunta quais indústrias você acredita que vão impulsionar o mercado de IoT? Eu acho que a gente falou um pouco disso no começo, né? Hoje eu vejo muito o carro conectado, tá? Acho que é um que está começando, mas está vindo com muita velocidade. Eu acho que na hora que você tem um chip lá no carro, dá para fazer bastante coisa. Eu acho que pensando de uma forma mais imediata, eu acredito que o carro conectado acho que é a próxima onda aí. O segmento de utilities também, que eu acho que a gente acabou não comentando no começo, mas é um segmento que vem começando a fazer um trabalho assim, fantástico também de medição remota, né? A gente tem um cliente, por exemplo, que está fazendo, colocou chips para ajudar na prevenção de enchentes. Então, é uma coisa super bacana, porque você pode colocar sensores em lugares estratégicos que, dependendo da vazão da água ali, pode
ajudar a prever se vai encher ou não. Ou mesmo de vazamentos, né? Se você tem um comportamento numa casa e esse comportamento de consumo de água aumenta muito, mesmo a própria concessionária pode segurar, bloquear, fazer um alerta, bloquear, mandar uma mensagem para o usuário, sabe? Então, o segmento de utilities é onde, se a gente pensar na cadeia como um todo, né? Produção, distribuição, dentro da casa das pessoas tem muita oportunidade. Então, é um segmento que também a gente na Telefônica está investindo bastante e a gente acredita muito. Perfeito. Última pergunta aqui para a gente mostrar muito tempo. O Marcos pergunta se as operadoras, e aí não só necessariamente da Vivo, mas tua visão, entendimento de mercado, se as operadoras estão preparadas para cobrir o Brasil todo para a cobertura de comunicação M2M. Olha, eu acho que sim, né? A gente tem um mito, talvez, não sei se essa é a melhor palavra, mas a gente sempre acredita que M2M, a IoT, está ligado a tecnologias celulares ou tecnologias móveis. E não precisa ser só isso. M2M é comunicação máquina-máquina. Ninguém está falando que é tecnologia, usando uma tecnologia celular, por exemplo. Então, quando a gente pensa em uma solução de IoT, a gente pode considerar as diversas tecnologias de comunicação que a gente tem. Né? Então, por exemplo, na Telefônica, a gente não é uma operadora só de mobilidade, a gente tem também conexões fixas, a gente trabalha com tecnologias alternativas também quando é necessário. Então, normalmente a gente pensa numa combinação de tecnologias para atender o que o cliente precisa. Quando a gente fala de mobilidade, de tecnologia celular, é uma rede que tem as suas limitações, isso faz parte. Então, isso não restringe a oferta. Quando a gente fala de M2M, ele usa a mesma rede 3G e 4G. É a mesma rede ou é uma rede separada? Não, é a mesma rede. Então, quer dizer, se tem cobertura de celular, rede. Tem cobertura de M2M. Exatamente. Inclusive, hoje na Vivo, hoje eu diria que para M2M, principalmente, nosso maior diferencial hoje é a nossa cobertura e a rede que a gente possui, né? Então, hoje a gente consegue ter um alcance muito bom aí de cobertura. Legal. Tá? Jaque, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui, compartilhando teu conhecimento muito obrigada pelo convite os nossos assinantes. E queria agradecer imensamente a tua presença, tua contribuição, e a gente fica por aqui hoje. Daqui a alguns dias a gente tem uma nova sessão. Continuem conosco e até a próxima. Obrigado, Jaque. Tchau.